Você sabe qual é a diferença entre o projeto básico, projeto executivo, anteprojeto? Você sabe o que é o princípio da segregação de funções na licitação? Esses e outros conceitos são trazidos na Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, que hoje nós vamos estudar sob a forma dos flashcards. E aí, aqui é o Rei Li, e hoje nós vamos estudar a Lei 14.133 de 2021, o seu título 1, na forma dos flashcards, conforme pedido aí pelo pessoal nos comentários. Vamos lá? E a gente já começa pelas definições. Vamos lá. Eu sugiro que você vá pausando esse vídeo e respondendo, dando as suas respostas e ver se você sabe a resposta dessas perguntas. Essa é a melhor forma de utilizar esses vídeos de flashcards para estudar. Vamos lá. O que é isso aqui? Que conceito é esse? É o preço orçado para licitação em contrato em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. E aí, que conceito é esse? E a resposta é sobrepreço. Esse é o conceito de sobrepreço, ok? Próxima. A licitação será conduzida por agente de contratação, certo? O parágrafo 2º diz: em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, o agente de contratação poderá ser substituído por tararã, formada por tararã, que responderão tararã, por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que tararã. E aí, em licitação que envolva bens e serviços especiais, o agente de contratação, que é a pessoa designada para conduzir a licitação, pode ser substituído por alguma coisa. Que coisa é essa? Essa coisa é a comissão, né? Comissão de licitação. E ela é formada por quantos integrantes? Vocês lembram? E eles respondem como? Solidariamente ou subsidiariamente, pelos atos praticados pela comissão. E a ressalva aqui no final, ressalvado o membro que fizer o quê? E aí, vocês lembram dessa resposta? Pausa aí e responde que eu quero ver. E a resposta então é comissão de contratação, é o nome da comissão responsável pela licitação, comissão de contratação, formada por no mínimo 3 membros, podem ser 4, 5 ou 6, de acordo com a complexidade da licitação, mas no mínimo 3, eles respondem solidariamente, a responsabilidade é solidária, por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual, divergente, fundamentada e registrada em ata, lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Então, o membro que votou o contrário, ele só deixará de responder solidariamente se ele registrar a opinião divergente dele em ata. Tem que registrar em ata e de forma fundamentada, ok? Não pode só dizer, eu discordo, não pode. Se ele fizer isso, ele vai continuar respondendo solidariamente. Então tem esse requisito aqui. Próxima. Que conceito é esse? Unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Conceito da Lei de Licitações. Unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. É um conceito que parece do direito administrativo, aqueles que a gente estuda lá na doutrina. Que conceito é esse? Isso é uma entidade, ente ou entidade. É uma atuação dotada de personalidade jurídica. Vocês lembram que tem um outro que não é dotado de personalidade jurídica, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Próximo. Que conceito é esse? Produto manufaturado, produzido no território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. O que é isso aqui? E a resposta é produto manufaturado nacional. Se ele é produzido no território nacional, ele é um produto manufaturado nacional, ok? Próxima. Que conceito é esse? Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais, de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. O que é isso aqui? E a resposta é projeto executivo. Vamos lembrar aqui, ó, que ele tem o detalhamento das soluções previstas no projeto básico. Se ele está detalhando o projeto básico, ele é o projeto executivo, ok? Próxima. Que conceito é esse? Pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Quem é a pessoa jurídica da administração pública responsável pela contratação? E a resposta é
é o contratante. Contratante, esse é o conceito de contratante. Próxima, modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser, aí ele traz os critérios de julgamento possíveis, mas é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Qual é a modalidade de licitação? Isso aqui é muito importante, cai bastante em prova, então atenção a isso aqui. Ela é para contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Qual é a resposta? Concorrência, concorrência. Isso aí cai direto nas provas, ok? Vamos memorizar. Concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Se for de engenharia, são os comuns e especiais. Se não for de engenharia, só os especiais, bens e serviços especiais, ok? Então, próxima. Que conceito é esse aqui? Aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso 13 do caput deste artigo, exigida a justificativa prévia do contratante. Então, que conceito é esse? Vocês lembram? E a resposta é bens e serviços especiais. São aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso 13 do caput deste artigo, ou seja, não podem ser descritos na forma de bens e serviços comuns. Então, exige a justificativa prévia do contratante para comprar bens e serviços especiais. Próxima. São ou não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, regidas pela 13.303 de 2016. E aí, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, empresas chamadas estatais, são ou não são abrangidas pela lei de licitações, a lei 14.133? E a resposta é não são abrangidas. Muito importante isso aqui, viu? Muito importante. As estatais não são abrangidas pela lei de licitações, ressalvado o disposto no artigo 178 dessa lei, que são os crimes em licitações e contratos. No caso de crimes, a previsão de crimes de licitações e contratos, aí sim as estatais entram aqui. Então, se a questão vier dizendo que as estatais não respeitam ou não precisam observar nenhum artigo da lei 14.133, está errado. Elas têm que observar os artigos que falam sobre crimes, que prevêem os crimes em licitações e contratos, ok? Próxima. Que conceito é esse? Documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Então, ele deve prever alguns parâmetros e elementos descritivos aqui. Vou ver se eu consigo editar para mostrar que parâmetros são esses. Sim. Ele deve conter a definição do objeto, a fundamentação, descrição da solução como um todo, os requisitos da contratação, o modelo de execução do objeto, o modelo de gestão do contrato, os critérios de medição de pagamento, forma de critério de seleção de fornecedor, as estimativas e a adequação orçamentária. Então, que documento é esse que deve prever tudo isso? E a resposta é termo de referência. É o termo de referência, documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter todos aqueles parâmetros descritos ali que a gente viu, ok? Próxima. Quem é esse aqui? O agente público dotado de poder de decisão. Agente público dotado de poder de decisão. Quem é esse cara na licitação? É a autoridade, chamada autoridade. Então, todo agente público dotado de poder de decisão é autoridade para a lei de licitações. Próximo. O que é isso aqui? Toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração e que não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo, são estabelecidas por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnico especializados, que compreendem algumas hipóteses. Mas qual é essa atividade aqui, que é privativa de arquiteto, engenheiro ou técnicos especializados? Não só arquiteto e engenheiro, mas também de técnicos especializados. Que atividade é essa? É o serviço de engenharia. Serviço de engenharia. Vamos observar aqui a diferença sutil que existe entre obra e serviço de engenharia. Para o serviço de engenharia, pode ser arquiteto, engenheiro ou técnicos especializados, ok? A gente vai ver que a obra não. A obra, só arquitetos
e engenheiros. Ok? Então vamos lá. Próxima. O que é isso aqui? Aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Que conceito é esse? E a resposta é: serviços não contínuos ou contratados por escopo. Serviços não contínuos ou contratados por escopo. Aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Então, aqui tem um detalhe muito importante que a gente tem que lembrar para a prova, as provas e para os concursos. Os serviços não contínuos ou contratados por escopo, eles têm um período determinado, mas eles podem ser prorrogados sim, desde que justificadamente, ok? Justificadamente. Se a prova vier dizendo que os serviços não contínuos ou contratados por escopo, serviços por escopo, são aqueles realizados em período pré-determinado que não podem ser prorrogados. É mentira, tá falso. Eles podem ser prorrogados sim, desde que justificadamente e pelo prazo necessário à conclusão do objeto. O importante é a conclusão do objeto, ok? Contratação por escopo. Por escopo significa que tem um objeto definido. Ele quer um serviço específico, a limpeza de uma área, por exemplo, a construção de uma determinada sala, um serviço contratado por escopo, tem um escopo específico ali. Próximo. O que é isso aqui? Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Esse aqui é um dos conceitos mais importantes da lei de licitações, que são as formas de reajustamento do contrato, a forma de reajustamento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. São 3. Vocês lembram delas? Essa aqui é uma delas. Nessa forma aqui, é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pela aplicação de índice. Índice de correção monetária, que já é previsto no contrato e deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Índices específicos pode ser o IGPM, o IPCA, índices setoriais, índice daquele setor, do setor bancário, o índice do setor de construções, algum índice setorial. E aí, que modalidade é essa aqui? E a resposta é: isso é um reajustamento em sentido estrito. Reajustamento em sentido estrito. Isso aqui precisa ser memorizado. E quais são os outros dois, daqueles 3 que eu falei? Reajustamento em sentido estrito, repactuação e revisão. O reajustamento em sentido estrito é justamente esse aqui, com a aplicação de índice, que já é previsto no contrato. A repactuação é para serviços contínuos, com dedicação exclusiva ou preponderante de mão de obra, e não tem como ser por índices. Por quê? Porque ele vai ter que analisar qual foi a variação da mão de obra naquele período. Houve uma cláusula coletiva, uma norma coletiva, uma decisão judicial que variou o custo da mão de obra. Por isso que na repactuação não tem como a gente aplicar um índice, porque não vai ser por índice, vai ser pela variação da mão de obra, como aquela mão de obra, o quanto aquela mão de obra aumentou naquele período. E aí a empresa contratada vai ter que comprovar, a minha mão de obra aumentou 10%, então vamos reavaliar, vamos repactuar esse contrato aí para conseguir manter o equilíbrio econômico-financeiro. Essa é a repactuação. Então, reajustamento em sentido estrito é quando aplica índice, não tem serviço contínuo de mão de obra exclusiva ou preponderante. No segundo caso, repactuação, quando tem serviço, mão de obra contínuo. E o terceiro caso, que eu falei com vocês, é a revisão. A revisão do contrato é para caso fortuito, força maior, fato do príncipe, ou alguma situação imprevisível, ou alguma situação previsível, mas de circunstâncias ou de consequências incalculáveis, e não deu para prever lá no contrato qual seria a forma de manutenção desse equilíbrio econômico-financeiro. Não deu para prever no contrato um índice específico para essa variação. Então, a qualquer momento, o contratado pode pedir a revisão. Essa é a revisão do contrato, quando aconteceu alguma coisa extraordinária, alguma coisa que não tinha como ser prevista no contrato.
Então, ele pode pedir a revisão. Essa é a terceira hipótese de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, revisando e recapitulando, quais são as três hipóteses? Reajustamento em sentido estrito, repactuação e revisão. Beleza? Então, só por essa aí já valeu aquele like, hein? Deixa aí seu like, deixa seu gostei, porque só assim eu consigo saber se esse conteúdo está sendo útil para você de alguma forma. Então vamos para a próxima. O que é isso aqui? Serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrente de necessidades permanentes ou prolongadas. O que é isso aqui? E a resposta é serviços e fornecimentos contínuos. Serviços e fornecimentos contínuos. E qual é o conceito que eu acabei de falar que está vinculado aos serviços e fornecimentos contínuos? Mais especificamente, os serviços contínuos, com dedicação exclusiva ou preponderante de mão de obra, é a repactuação. Na repactuação, a gente está tratando de serviços, fornecimentos contínuos. Serviços contratados, compras realizadas pela administração pública para manutenção de atividade administrativa, decorrente de necessidades permanentes ou prolongadas. Então, lá no serviços contínuos, vincula aí na sua mente com a repactuação e não com o reajustamento em sentido estrito. O reajustamento em sentido estrito, a gente está falando de índices. Se está previsto um índice no contrato, não é um serviço contínuo. Ok? Vamos próxima. O que é isso aqui? Unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Unidade de atuação é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. O que é isso? E a resposta é um órgão. Lembra que a gente falou? A entidade lá tinha personalidade jurídica? Aqui não falou que tem personalidade jurídica. É uma unidade de atuação e integra a administração pública. Não tem personalidade jurídica, o que é? É um órgão. Próxima. Regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem o fornecimento de materiais. Que conceito é esse? E a resposta é contratação por tarefa. Muito bom o conceito, né? Precisa saber isso aqui também. Próxima. Toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que aplica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta a alteração substancial das características originais de um bem imóvel. E aí, que conceito é esse? Quem tá ligado já sabe, que eu falei lá no início do vídeo, que é privativo das profissões de arquiteto e engenheiro. Qual é o conceito? Obra. Lembra que eu falei para vocês? Serviço de engenharia pode ser privativo de arquiteto, engenheiro e técnicos. A obra não. A obra só arquiteto e engenheiro. Vamos ficar ligado nesse detalhe aqui do conceito, ok? A banca do concurso, a prova do concurso vai querer confundir a gente justamente nisso aqui. Privativo da profissão de arquiteto e engenheiro é obra. Se vier técnicos e técnicos especializados, aí é serviço de engenharia, ok? Vamos para a próxima. Documento vinculativo e obrigacional, com características de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital de licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. E aí, que conceito é esse? E a resposta é ata de registro de preços. Por que ela é vinculativa? Por que é um documento vinculativo? Porque se registrou o preço na ata, as partes têm que respeitar aquele preço. Então vincula ambas as partes. Vincula o particular, que está dizendo que aquele é o preço dele, e vincula a administração, que vai ter que respeitar aquele preço lá da ata se for comprar com ele, ok? E obrigacional, porque obriga ao particular a vender aquela quantidade que ele se dispôs a vender por aquele preço naquela ata de registro de preços, ok? Beleza? Então, próximo. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que um contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. E aí, que conceito é esse aqui? Que regime de contratação de obras e serviços de engenharia é esse aqui?
O particular, o contratado, vai ser responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, ele que faz o projeto executivo, ele que executa as obras de serviço e ele que fornece bens ou presta serviços especiais, realiza montagem, teste, pré-operação, tudo. A partir daí ele realiza tudo, ele só entrega o objeto final. Qual é esse regime de contratação? E a resposta é contratação semi-integrada. Semi-integrada. Por que não é integrada? Porque ele não faz o projeto básico. Quem faz o projeto básico é a administração ou outra empresa contratada, ou outra sociedade que fez o projeto básico anteriormente. Mas na contratação semi-integrada, começa aqui, ó, no projeto executivo, e não no projeto básico. Beleza? Próxima. Que conceito é esse? Órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Quem é esse aqui? Condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Quem é esse cara? Quem é esse órgão, na verdade? E a resposta é órgão ou entidade gerenciadora. Órgão ou entidade gerenciadora. Ela que gerencia, ela que cuida da condução do registro de preços e a ata de registro de preços. Falou aqui, ó, gerenciar a ata de registro de preços? Lembra de órgão ou entidade gerenciadora, ok? Então vamos para a próxima. O que é isso aqui? A qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente do desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, é um profissional ou empresa, não é só um profissional. Então, ele é tão reconhecido que dá para saber que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Que conceito é esse? E a resposta é notória especialização. Notória especialização. Um profissional ou uma empresa que tem notória especialização tem esses atributos aqui, essas características aqui, ok? Se você quer continuar estudando comigo a lei de licitações, clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado, que a gente continua estudando essa lei tão importante para as nossas provas e concursos. Te vejo lá!